Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos aprender a configurar o banco de dados MongoDB no nosso projeto e também vamos fazer a nossa primeira inserção de dados no banco de dados. Então, vem comigo para mais essa aula. Pessoal, então para iniciar a nossa aula com o banco de dados MongoDB, antes a gente precisa inicializar o banco de dados. Na primeira aula que nós tivemos, a gente instalou o banco de dados MongoDB na nossa máquina, só que a gente não fez a inicialização do banco. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a inicializar o banco e também vamos deixar ele salvo como um serviço no sistema operacional Windows, fazendo com que cada vez que vocês inicializem o computador, o serviço também seja inicializado. Para isso, nós precisamos navegar aqui no nosso explorador de arquivos. Nós vamos primeiro em disco local C. Aqui dentro de disco local C nós vamos criar uma pasta. Essa pasta vai se chamar Mongo. Dentro dessa pasta nós vamos criar outras duas pastas. Uma pasta chamada Data e uma pasta chamada Log. Dentro da pasta Log nós vamos criar um novo arquivo de texto, tá? Log Mongo, novo arquivo de texto. Com isso, nós temos um local para guardar o nosso banco de dados e um local para ter os nossos logs do MongoDB. Agora, o nosso próximo passo é buscar a instalação do MongoDB dentro do nosso computador. Geralmente ele está dentro de disco local C, arquivos de programas, MongoDB, server e o nome da versão que vocês têm instalado no computador de vocês. Eu tenho duas versões porque eu tinha 4.0 instalado e depois eu atualizei para 4.4. Então eu vou acessar a minha 4.4 aqui. E aqui dentro eu vou achar a pastinha bin. Dentro dessa pasta está o meu servidor, que é esse MongoD aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o link aqui de cima. Por que eu vou copiar? Porque eu preciso navegar até esse link lá no meu prompt de comando. Então, facilita eu utilizar, eu navegar até ele e copiar esse endereço. Vou lá para o prompt de comando, cmd, prompt de comando, clico com o botão direito e executo como administrador. Aqui no meu prompt de comando eu vou navegar até aquela pasta ali, então eu vou digitar cd, espaço, o nome da pasta. Vou fazer um Ctrl V aqui para colar o nome da pasta que eu copiei. E vou clicar Enter. Ele já vai navegar diretamente até a minha pastinha bin. E aqui dentro eu preciso colocar o comando para inicializar o meu servidor e deixar ele instalado como um serviço no computador Windows. Para fazer isso, eu digito mongod, que é o nome do meu servidor, -- install, para instalar ele como serviço, --dbpath, para dizer qual é a pasta onde vai ser salvo os meus bancos de dados. É aquela pastinha que eu criei lá no disco local C, então é C, /mongo, /data, --logpath, que é a minha pastinha de log. C, /mongo, /log, o nome do arquivo de log, logmongo.txt. Feito isso, a gente tecla Enter. Note aqui que ele inicializou o nosso serviço. Agora, eu preciso fazer com que o serviço seja inicializado automaticamente quando a gente inicia o nosso computador. E também eu preciso colocar ele em execução. Para fazer isso, a gente vai aqui na pesquisa e escreve serviços. Aqui em serviços, a gente tem todos os serviços que estão em execução na nossa máquina e qual é o tipo de inicialização desse serviço. Então, todos esses serviços vocês
tem eles na máquina de vocês. Nós vamos procurar o serviço MongoD. Aqui, MongoDB aqui, server. Esse serviço, ele, no meu caso, ele já está em execução, então quer dizer que se eu fizer o processo de acesso ao meu MongoDB, ele já vai funcionar porque ele está em execução. Caso ele não está em execução, você vai clicar com o botão direito e vai iniciar, que daí ele já vai entrar em execução. E aqui, ó, o meu já está marcado como tipo de inicialização automático, então quer dizer, quando o meu computador liga, ele já vai inicializar automaticamente. Se você não tiver com esse tipo de inicialização em automático, você tem que clicar no botão direito, propriedades, e colocar ele para inicializar automaticamente. E só aplicar o nosso serviço. Feito isso, o serviço já está em execução, ele está funcionando, nós já podemos partir para o próximo passo, que é começar a programar o nosso sistema. Bom, então voltando aqui à nossa aula normal, o que a gente vai fazer hoje é fazer com que esse formulário de usuário, que já recebe um nome, um e-mail, ele vai receber mais dados e a gente vai criar um usuário para acessar o nosso sistema. Então a gente vai ter nome e e-mail, esse usuário vai ter que ter uma senha e a gente também vai adicionar uma imagem a esse usuário. Inicialmente, a gente ainda não vai utilizar a imagem, mas no futuro a gente vai trabalhar com ela e daí a gente vai precisar de uma outra dependência. Então, antes de começar, a gente precisa instalar a dependência que será utilizada junto ao MongoDB. Então, a gente vai escrever npm install --save mongoz. É a dependência que a gente vai utilizar junto com o nosso sistema e com o MongoDB para fazer a instalação ou para fazer a configuração do nosso banco de dados. Feito isso, nós vamos aqui nas nossas pastas do nosso sistema, nós vamos clicar aqui fora, não pode deixar nenhuma pasta marcada, nós vamos clicar fora e a gente vai adicionar uma nova pasta. Essa pasta eu vou chamar de config. Dentro dessa pasta vão ficar todos os arquivos de configuração da nossa aplicação. Dentro desse arquivo config, nós vamos criar um novo arquivo que eu vou chamar de conexão.js. O arquivo conexão.js ele vai ser responsável por fazer a conexão com o banco de dados. Então, aqui no arquivo de configuração, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma constante chamada de mongoose e a gente vai usar o require mongoose. Nós também vamos criar uma constante que eu vou chamar de URI, que vai ser o endereço do nosso banco de dados. Atualmente, o endereço do banco de dados, a gente vai utilizar o seguinte endereço: mongodb:// a instalação do MongoDB que eu vou utilizar é a que está dentro do nosso próprio computador, então é localhost. Aqui a porta que o MongoDB utiliza, geralmente ela usa a 27017 e depois eu coloco um barra e o nome do meu banco de dados. Eu vou chamar esse banco de dados de APNP. Vou salvar isso aqui por enquanto. Vamos passar para o próximo passo, que é chamar o mongoose.connect e aqui eu passo o meu URI. E depois eu preciso só fazer o seguinte, eu tenho que exportar essa conexão. Essa conexão ela precisa ser utilizada em outras interfaces da minha aplicação. Então aqui eu estou exportando essa conexão. No próximo passo, a gente vai ter que criar um modelo que a gente vai inserir.
O modelo, basicamente, é o tipo de dado que a gente quer inserir dentro da nossa aplicação. Para isso, então, a gente vai minimizar aqui o config, clicar fora, para que nenhuma pasta e nenhum arquivo esteja selecionado aqui, e a gente vai criar uma nova pasta. E essa pasta vai ser chamada de model. Dentro da pasta model vão estar todos os nossos modelos de dados. O modelo de dados que a gente vai criar agora, ele vai se chamar usuário.js. Não precisa de acentuação, é indicado que não se utilize acentuação. O arquivo usuário.js, a gente vai criar um esquema para o usuário. Mas antes da gente criar o esquema, a gente tem que fazer o seguinte, eu vou criar aqui dentro, eu vou puxar o meu arquivo de conexão. Então, eu vou criar uma variável chamada conexão, e ela vai receber o meu require, e a gente vai acessar ela aqui. Ponto, por quê? Porque eu estou aqui na pasta model, eu quero voltar para a pasta principal, então eu coloco ponto. Então, ponto faz com que ele volte para a pasta anterior. Então, o usuário está aqui, ele volta para a pasta anterior, que é a pasta principal, depois ele acessa a pasta config, que é a pasta que eu quero acessar, e depois ele acessa o nome do arquivo que eu quero, que é conexão. Não precisa colocar o JS, mas se vocês colocarem também não vai ter problema. Então, dessa maneira, eu estou puxando o arquivo de conexão que está lá dentro da minha pastinha config. Config conexão. Então, esse arquivo que foi exportado aqui, ele está sendo puxado aqui para o meu modelo. Então, agora, eu vou criar uma variável chamada usuário esquema. Ele vai ser igual a minha conexão ponto esquema, e aqui dentro eu vou colocar as informações do esquema. O que eu preciso? Quais as informações que eu preciso para o meu esquema? Para o meu usuário? Eu preciso do nome. Ele vai ter um nome. Esse nome tem um type string. Eu vou ter um e-mail, que ele também tem um type string. Eu vou ter uma senha, que também vai ter type string. E aqui eu vou ter uma foto, e eu também vou dizer que ela tem um type string. Aqui está criado o meu esquema, agora eu preciso exportar esse esquema. Para exportar esse meu modelo, eu vou utilizar o module.exports, assim como eu fiz para exportar a conexão, só que eu quero exportar ele em formato de modelo e não de esquema. Então eu vou usar conexão.model, e aqui dentro eu tenho que colocar como que eu vou chamar ele, vai ser usuário, e qual é o esquema que vai ser exportado. No meu caso é o usuário esquema. Dessa forma, eu tenho pronto o meu modelo e exportado. Agora ele pode ser utilizado em qualquer interface. O próximo passo é a gente criar uma visão e abrir essa visão para poder realizar o cadastro do usuário. A gente já tinha feito algumas visões na aula passada, então eu vou utilizar uma dessas visões, só adaptar ela para que essa edição tenha todos os dados que eu preciso. Então aqui nós vamos em Views, e a gente vai ir no Adiciona EJS, que vai ser a nossa view para adicionar um usuário. Aqui ele já recebe um nome e um e-mail. Falta a senha e falta a foto. Tá? Lembrando que a foto a gente só vai poder utilizar em uma aula mais adiante, porque a gente precisa de outras bibliotecas que a gente não está utilizando. Eu vou utilizar aqui, mesmo assim, o campo senha.
O tipo do campo senha é um tipo password. O nome desse campo vai ser txt senha. O placeholder vai ser senha. E esse último campo aqui vai ser um campo do tipo file ou foto, vai ser um campo do tipo file e o nome dele vai ser txt foto. Não precisa placeholder aqui. Por enquanto ele vai ficar assim. A gente vai poder visualizar ele, mas a gente ainda não vai fazer muita coisa com ele diferente. Vou salvar. Então agora eu tenho que criar uma rota para abrir essa tela. E depois, quando eu chamar a próxima rota, ou quando eu acessar essa tela e chamar o próximo endereço, ele vai adicionar no banco de dados. Então vamos lá para o index para criar essa rota. Aqui no index a gente já tinha algumas rotas da aula passada. Eu vou fazer algumas alterações aqui. Tem a rota principal, que por enquanto ela vai ficar assim. Depois tem uma rota chamada usuários, que eu vou apagar. A gente não vai utilizar essa rota por enquanto. Tem uma terceira rota aqui, que é o add. Essa rota eu vou utilizar para abrir o Adicione.js. Então está aqui. Depois eu tenho uma rota post, que eu também vou deixar aqui por enquanto. Na aula passada a gente só tinha feito ela receber os dados e mostrar os dados na tela. Agora a gente vai fazer com que esses dados que a gente recebeu lá do nosso formulário, eles sejam inseridos em algum local. Então aqui, para esse ADD funcionar, para que a gente consiga inserir dados no banco de dados, primeiro a gente tem que importar aqui em cima. Então aqui em cima a gente vai criar uma variável usuário, que ela vai receber o modelo que eu exportei lá. Então ela vai ter um require ponto barra para mim me manter na pasta atual, barra model, barra usuário. Então eu estou importando o arquivo barra model barra usuário para cá para o meu index. Então, agora que eu importei aqui o usuário, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, variável usuário, minúsculo aqui, tá pessoal? Lá em cima está maiúsculo porque é o modelo, aqui vai ser um minúsculo, que é igual a new usuário. E dentro disso, a gente vai colocar os dados. Nome, dois pontos, rec.body.nome, e-mail, dois pontos, rec.body.email, senha, dois pontos, rec.body.senha. E foto é rec.body. Aqui eu estou errando, tá pessoal? É txt foto, txt senha, txt e-mail e txt nome. Por que disso, pessoal? Porque aqui no meu formulário adiciona, ó, eu uso o name txt nome, txt e-mail, txt senha e txt foto. Então aqui o rec que vem do body é txt nome, txt senha. Então o que eu estou fazendo nessa primeira parte? Eu estou criando um objeto usuário que vai ser baseado no meu modelo usuário. O modelo usuário, que é esse modelo aqui, ele pede um nome, um e-mail, uma senha e uma foto. Então eu estou usando esse modelo, no caso esse modelo de usuário, para criar um novo usuário. E dentro desse novo usuário eu estou colocando como nome dele o nome que veio do meu formulário, como e-mail dele, o e-mail que veio do meu formulário e assim sucessivamente. Feito isso, eu tenho meu objeto pronto. Só que agora eu preciso dizer que eu quero salvar esse objeto. Então, usuário.save. Então, aqui eu salvei meu usuário.
E aqui eu posso criar algumas opções. Por exemplo, eu crio uma função que vai receber uma variável chamada ERR, que é o meu erro. Eu vou abrir chaves aqui para minha função. E aqui dentro eu vou tratar esse erro. Por exemplo, posso fazer o seguinte. Se ERR, se teve algum erro, ele faz alguma coisa. Else, ele faz outra coisa. Aqui, por enquanto, eu vou só, se tiver erro, eu vou mandar esse erro no console. console.log ERR. Se não, eu vou fazer o seguinte, res.redirect e vou redirecionar para o bar. Tá? Por enquanto ele só vai redirecionar para o barra, não vai fazer nada. Vou salvar. E aqui, a princípio, a nossa aplicação está funcionando. Vamos testar para ver o que acontece. Node, index. A aplicação ela está dando conexão iniciada. Notem que aqui eu tenho duas informações de arquivos, de alerta de arquivos que eles estão defasados. Então ele pede aqui que eu preciso usar isso aqui lá na hora que eu configuro o meu banco de dados. E a mesma coisa a gente consegue enxergar aqui. Ó. Eu preciso usar isso aqui lá na hora da configuração do meu banco de dados. Então eu vou fazer isso antes de dar continuidade à nossa aplicação. Vou pausar aqui. Eu vou copiar isso aqui. E eu vou lá no meu conexão JS e vou adicionar aqui. Ó. Depois do URI, eu coloco uma vírgula e adiciono use new URL parser true. E aqui eu vou colocar uma vírgula e já vou adicionar o use undefined tuple, que também precisa ser adicionado aqui para que ele não dê mais aquele erro. Agora eu salvei, vou rodar novamente o meu index e agora ele rodou sem me dar as mensagens de alerta aqui, sem me dar essas duas mensagens de alerta. Agora vamos testar lá a nossa aplicação. Então aqui para testar a nossa aplicação, eu vou colocar localhost 2.3000 /add, porque eu quero primeiro entrar no formulário aqui para adicionar meu novo usuário. Aqui eu vou colocar o nome do novo usuário é Diego de Abreu Porceles. Diego de Abreu Porceles. O e-mail que eu vou utilizar é diegoporceles@ifsul.edu. A senha eu vou colocar por enquanto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E uma foto eu posso escolher qualquer arquivo aqui da minha aplicação, do meu computador. Escolhi esse aqui. Por enquanto ela não está funcionando, a gente só adicionou o campo aqui para que a gente no futuro consiga utilizá-la. Então eu vou clicar aqui em enviar e vamos ver o que acontece. Bom, o que aconteceu aqui? Ele colocou aqui no endereço todos os dados que eu enviei aqui. Isso quer dizer que o meu formulário ele está utilizando o método get e não o método post. Por isso que a minha aplicação ainda não funcionou. Então vamos voltar lá para o Visual Studio. Vamos nas views e vamos em adiciona. Aqui a gente precisa dizer que o método ele é o método post. Vou salvar. Volto lá para o meu site. Vou apagar isso aqui. Vou deixar só o /d. Entro no formulário novamente. Nome, e-mail, senha. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O arquivo eu vou escolher um arquivo de foto qualquer e vou enviar novamente. Agora, notem que ele voltou para a minha página inicial. Por que ele voltou para a minha página inicial?
provavelmente ele entrou aqui no index, chegou aqui no método post, criou esse usuário e executou isso aqui. Se tivesse dado erro, ele ia mandar aqui no console a mensagem de erro, mas ele não mandou. Ele executou esse else aqui. Então, o que esse else faz? Ele manda redirecionar para a rota barra. A rota barra, ela é essa rota aqui, manda renderizar o index. Então, renderizou a página inicial. Mas como é que eu vou saber se realmente adicionou dados no meu banco de dados? Para isso, nós temos uma outra aplicação. A aplicação chama-se MongoDB Compass. Então, a gente precisa abrir o MongoDB Compass para fazer acesso ao nosso banco de dados. Como que eu faço acesso aqui? Eu vou escrever o nome do meu endereço. É localhost 2.27017. Falta eu colocar aqui MongoDB //. Então, esse aqui é o endereço do meu servidor, que eu coloquei também lá no Visual Studio Code, e aqui eu vou fazer a conexão nele. Quando a gente faz essa conexão, ele nos mostra aqui os bancos de dados que eu tenho criado. Eu tenho um chamado admin, eu tenho um config, um local, e eu tenho o APNP, que foi o que eu criei agora. Vou clicar aqui no APNP. Notem que ele tem uma coleção só apenas. Essa coleção se chama usuários. Então, todos os usuários que eu for cadastrando, elas vão ficando aqui dentro desses usuários. Por enquanto, usuários têm apenas um documento. Vou clicar aqui em usuários. E aqui está aparecendo o documento para mim. Tem o ID do objeto, que é esse item aqui, Object ID 5FA97. Tem o nome do objeto, que é o Diego de Abreu Porceles. Tem o e-mail, diegoporceles@ifsul. Tem a senha e tem a foto que eu cadastrei. Então está aqui todos os dados que eu cadastrei para esse usuário. Vamos tentar fazer o cadastro de mais um usuário. Vou voltar lá para a página. Vou abrir o /add. E aqui agora eu vou adicionar mais um item. Vou escolher uma outra foto aqui, e vou enviar. Volto para a página inicial, provavelmente foi adicionado. Volto lá para a minha aplicação. Aqui não apareceu. Não apareceu ainda. Preciso dar um refresh aqui. Agora eu tenho dois itens. Então, eu já estou conseguindo fazer a adição no meu banco de dados. Na próxima aula, nós vamos aprender a listar os dados. E depois a gente já vai passar para os próximos passos, que é deletar e editar os itens do nosso banco de dados. Muito obrigado por mais essa aula. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima aula.